Estamos de volta. Inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe e ajuda a gente a evangelizar. Eu falo, quando você compartilha no seu Instagram, no YouTube, nas redes sociais aí, você vai estar nos ajudando a levar, como eu sempre falo, a palavra da vida eterna. Amém? Eu quero falar hoje sobre consolo do Senhor. O que é o consolo? Na verdade, o consolo é um bálsamo, o consolo é um amparo, né? E eu sei que a humanidade, por não conhecer Jesus, ela tem procurado consolo em muitas coisas desse século. Mas o 2 Coríntios, né, do capítulo 1, versículo 3, diz bem assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia. Ele é o Pai da misericórdia. Ele que gera a misericórdia. E se Ele é o Pai da misericórdia, como Ele é um Deus infinito, a misericórdia não tem fim, né? E a segundo ponto de Coríntios diz assim: e o Deus de toda consolação. Eu não sei em que área você está inconsolável, triste, sem esperança, com medo, sitiado, cercado. Eu não sei que área que você está encontrando aí, sabe, os seus limites. Mas a palavra do Senhor nessa manhã de domingo está dizendo para você que é um Deus de toda consolação. Ele fala, é Ele que nos conforta em toda angústia. Não existe nada que um ser humano irá enfrentar nos seus dias que Deus não tenha um consolo. A Bíblia, ela fala também no livro de João, capítulo 16, ele fala: eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai que vos manda outro Consolador. O Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não crê. Esse sim te guiará a toda a verdade, né? O Isaías, eu quero falar alguns versículos para poder entrar na palavra hoje. Isaías 61 diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, não sobre mim. Aí eu sei que o personagem, a palavra que se refere a mim, nos dias estava sobre Isaías. Mas o Espírito Santo também está sobre nós, sobre você, sobre o pregador. Sobre todo aquele que crê, o Espírito está sobre nós. Mas por que o Espírito Santo está sobre mim? Para pregar as boas novas. Para dizer para você, tem jeito. Para olhar para a medicina e dizer, esse Deus, Ele vai além da medicina. Para olhar para os fracassos da vida, os intempéries da vida e dizer, Ele vai além dos intempéries, Ele consola você. E a Bíblia diz assim, que o Espírito do Senhor veio para ministrar a palavra através dos pastores, para consolar todos que choram. E a Bíblia também fala que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Às vezes você não chora, dá lágrimas cair, mas chora por dentro. Chora no seu secreto, olhando para a circunstância, olhando os seus limites e sentindo totalmente impotente, mas a palavra do Senhor veio falar hoje para você que Ele é um Deus de toda consolação. É Ele que consola você. Porque tem momento, o próprio apóstolo Paulo fala ali, teve um momento que ele desistiu da própria vida. Quantas pessoas que amanheceu hoje desistindo da vida? Sem nenhuma motivação. Às vezes projetou, sonhou, idealizou e as coisas não cumpriu. E às vezes você está desmotivado. Às vezes você se amadureceu, uma pessoa já idosa, madura, meia idade. Às vezes também é um jovem que traçou os seus objetivos, traçou os seus ideais, mas agora a sensação é que está um vazio imenso no seu coração, parece que nada te consola, você procurou muita coisa, você forçou muita coisa, você se esforçou, mas a Bíblia também diz, não é por força, não é por violência, não, é pelo Espírito. É o Espírito que vai te capacitar, tá bom? Então, a primeira parte dessa palavra, eu estou dizendo para você, tem jeito.
Deixa eu contar um testemunho lindo da Bíblia. Lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, está escrito que no dia subsequente, ou seja, no amanhecer, Jesus chega numa cidade chamada Cidade de Naim. E sabe o que estava acontecendo naquela manhã? Um funeral, um enterro. Mas não era um enterro comum, não para aquela mulher era um enterro comum, porque aquele enterro simbolizava muitos males. Sabe por que os males? Porque na tradição judaica, a mulher quando perdia o marido, o filho era o resgatador. Mas se a mulher perdia o filho, ela não tinha resgatador. Então ela estava fadada a perder todos os seus bens, toda a sua fazenda, e ficava na rua ali, mendigando, dependendo dos outros. E tinha uma multidão naquele velório. E Jesus chegou. Tinha uma multidão, mas Jesus olhou para aquela que estava inconsolável. Talvez você fale assim, será que tem jeito para mim? Será que tem consolo para mim? Presta atenção. Tinha uma multidão naquele velório, mas Jesus chega só naquela mulher, a viúva de Naim. A viuvez são luto, são perca. Eu não sei que você está viúva em quê, você está perdendo o quê? Mas Jesus, nessa manhã, vai fazer a mesma coisa que fez com aquela viúva com você. Vai tocar em você e dizer uma palavra de consolo assim: mulher, não chores. E quando ele fala isso, eu creio que ela estava ali soluçando, um desespero, porque ela sabia da sua sentença. Ela sabia que além de despedir do seu filho, despediria também dos seus bens, da sua fazenda, do seu tudo. E quando ela estava ali, ela falou, o que esse homem está falando? Mas aquela palavra foi diferente. A palavra de Deus ela não toca apenas os seus ouvidos, mas penetra o seu espírito também. Amém? E quando ele fala, mulher, não chores, ele toca até o esquife, que quer dizer caixão, a urna funerária, e diz, parai o caixão. E você sabe quem carrega os caixões? Você sabe quem carrega os sonhos? O inimigo das suas almas. Só que a Bíblia diz assim, diante desse nome que eu estou pregando nessa manhã de domingo, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Quando Ele ordena, parai o caixão, toda circunstância maléfica para. E Ele chega diante daquele caixão e dá uma ordem. E diz, menino, levanta. Menino, levanta. Naquele momento, o menino que estava morto reviveu. O que está morrendo aí? Ontem você teve uma discussão terrível com seu esposo, você decidiu separar. Morreu a finança. Morreu o sonho ministerial. Morreu a vida profissional. Jesus está dizendo para você, não chores. Ele está tocando em você agora e dizendo, não chores. Eu vou te erguer. E aquele menino levanta. E ele entrega aquele garoto para aquela viúva. E ela volta para casa feliz. Amém? Porque Deus é sim um Deus do impossível. O Deus que eu estou pregando para você nessa manhã é o Deus que vivifica mortos. É o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Lá no livro de Isaías, do capítulo 40, a seguir, ele diz assim, consolai o meu povo. Sabe o que eu estou fazendo aqui agora? É trazendo uma palavra de consolo para o seu coração. É a finança? É a família? É a doença? Você recebeu um diagnóstico ontem ou nessa semana que te abalou tanto? Deus está dizendo para você, tem jeito. Um dia, Sara, uma velha já estéril de 90 anos, o Senhor deu um filho para ela. Na sua velhice, Deus o consolou. Aí você olha assim, poxa, eu estou velha, eu estou velho. Não há tempo para a bênção, não há tempo para o consolo. Não diz sou novo demais, não diga sou velho demais. Deus não está nem com essa cronologia. Deus não importa com o tempo. Sabe por quê? Porque Ele é o dono do tempo.
Não se aflinja, não. E aí Sara escreve lá no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 6, Deus me deu motivo de rir. Em outras palavras, Deus trouxe o consolo para Sara na sua idade avançada. E ela falou, quem ouvir a minha história vai rir comigo, sabe por quê? Como eu, Sara dá mamar a um bebê. É loucura. E a Bíblia também diz lá no livro de Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossas bocas se encheu de riso. O Senhor quer te consolar sim, para que você tenha motivo de rir. Não o rio do Facebook, não o riso do Facebook, não o riso daquela foto, mas aquele riso de dentro para fora. Amém? E a Bíblia diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Você sabe o que é um cântico? Não é um canto literal, um cântico literal não. É todas as vezes que alguém pegar na tua mão e diz assim, vai tudo bem, você fala, vai tudo bem. Toda vez que alguém está reclamando, fala, não reclama não. Porque o nosso Redentor vive, o Senhor vive. Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele venceu a morte pela gente. Alegrai-vos no Senhor, canta. A Bíblia diz assim, olha, eu vou bendizer o Senhor em todo o tempo. Eu falei, Senhor, por que eu tenho que bendizer o Senhor em todo o tempo? Porque em todo o tempo a manifestação da minha graça, da minha glória está contigo. Quando você respira, é a minha glória. Então você tem que se alegrar. Quando você grava um vídeo desse, é a glória do Senhor. Quando você coloca um garfo na sua boca, é a glória do Senhor. Quando o dia amanhece, é a glória do Senhor. Quando você consegue contemplar esse cenário aqui, isso é a glória do Senhor. Então por isso que o salmista Davi, no Salmo 34, diz assim, bendirei o Senhor em todo o tempo. Sabe por quê? Porque o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu vou sempre bendizê-lo, eu vou sempre agradecer, eu vou sempre exaltar, eu vou sempre ser grato à oportunidade da vida, porque vida é uma graça, a vida é uma oportunidade ímpar. Me perdoe que eu estou um pouco gripado, mas é Ele que consola você em toda a sua angústia. A Bíblia diz no Isaías 61, versículo 3, eu vou abrir lá, tá? É um pouco rápido, mas eu vou ter que explicar isso para vocês agora. Aqui está um vento, o frio chegou aqui agora pra gente, e tá um vento forte, mas eu vou conseguir, tá? Eu vou conseguir, vocês só me perdoam porque tá um barulhinho aqui, mas vai dar certo. Olha o que ele diz aqui, sobre os que choram. O versículo 3. E pôs sobre o que estão em luto, amém? Uma coroa em vez de cinza. O luto quer dizer perca, coroa quer dizer autoridade. E você sabe o que significa coroa? Coroa significa poder. Não o poder que o mundo diz, o poder da unção de Deus na sua vida. Ele quer transformar o luto em autoridade. Ele quer que você tira desse mal uma coisa boa. Ele quer que você se reencontra, se reconstrua nessa cinza. Amém? Olha só o que ele diz aqui. E óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito abatido. Você sabe o que é veste de louvor? Cântico, alegria. Nunca se vitimizar. Nunca se martirizar. Nunca dizer, eu sou o esquecido, Deus não me ama. Porque a Bíblia que diz no próprio Isaías 40, por que você fala Efraim? Por que você fala Judá? Os meus caminhos, a minha vida, meus problemas, passa despercebido perante o Senhor. Não passa despercebido. Não há nada debaixo do sol que não seja nua na patente dos olhos daquele que tudo vê, daquele que tudo pode. Coloca a partir de hoje o novo cântico. O que é um novo cântico? Nunca confessa o mal. Nunca se vitimiza.
Nunca olhe para alguém, por exemplo, a gente cumprimenta os outros, tá tudo bem, fulano? Eles respondem bem assim, tem que dizer que tá bem, né? Mas não tá nada bem. Tá bem sim. Sabe por que tá bem? Porque eu estou pregando as boas novas. Boa nova quer dizer boa notícia. Em Cristo tem jeito. Em Cristo a forma. Porque Deus nunca admite limite. Deus sempre nos leva aos limites para conhecer o ilimitável que Ele é. Então, assim, eu estou trazendo a palavra hoje de consolo para você, de esperança, tá? E quando eu comecei a ler lá em Coríntios, lá tem uma parte que Paulo falou assim, teve um momento que eu sentenciei minha própria morte. Traduzindo, você chegou diante de um limite terrível, que você, não tem jeito para mim. Sabe que Paulo responde ali? Mas a graça de Deus não permitiu. Deus não tinha determinado a derrota. E ele fala assim, olha, mas se eu sou atribulado, olha que coisa louca, se eu sou atribulado, é para o bem de alguém que eu sou atribulado. Mas me explica isso, eu tenho que sofrer para outro ser feliz? Não, irmão, Deus permite que você enfrente uma situação. E através da palavra, Ele traz o consolo, através da palavra você conquista as vitórias. Quando alguém estiver passando por mesmo problema que você está passando, que você passou, na verdade, você é autoridade nisso. Você vai consolar as pessoas porque você viveu e venceu. Se você vence na área do casamento, você é autoridade ali. Se você vence na área da vida social, você é aonde quer que você vença. Aonde outras palavras que Deus trouxe o consolo para você, você é autoridade. Automaticamente você vai beneficiar alguém. Então ele fala, se eu sou atribulado, olha que loucura, é para o bem de alguém que eu sou atribulado. Se eu venço na angústia, eu vou pregar para alguém que Deus cura na angústia. Se eu venço a escassez, eu vou dizer que o Deus é um Deus que me tem vitória na escassez. Ou seja, na área que você está passando pela tribulação, na área que você está sendo inconsolável, Deus é o teu consolo. Entendeu? Então, assim, não desista não, ouça essa palavra. Eu poderia deixar alguns versículos para você aqui, mas eu falei alguns versículos, vai lá, medite. Medita a palavra. Eu sei que não tem um ambiente mais terrível do que um velório, né? Mas eu não estou dizendo do velório físico. Eu estou falando de algumas perdas. Morreu uma área na tua vida, morreu uma situação da sua vida. Mas o Senhor diz assim, que eu estou aqui através da palavra de Deus, através do seu Espírito, para consolar todo aquele que chora. Amém? Não desista ainda não. Né? Eu descobri uma coisa, quando eu conheço os meus limites, é porque depois desse limite, há um Deus que tudo sabe, há um Deus que tudo pode, há um Deus que tudo vê, um Deus que tudo é. Eu sempre tenho uma frase que Deus me deu, descubra quem Ele é e que você será. Porque enquanto você não descobrir quem Deus é, você nunca será nada. Você será o seu limite, você vai viver olhando só para os seus limites. Amém? Hoje foi um vídeo curto, mas eu peço que vocês entendam e que Deus é o consolo de todas as coisas e que Deus te abençoe grandemente, tá? Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.